Qual que é o grande segredo de se manter constante ao longo do tempo, fazendo qualquer coisa na sua vida? Por exemplo, eu postei 1000 vídeos no YouTube nos últimos 4 anos, o que dá em média ali 4 vídeos por semana. Eu não errei nenhuma semana nesses 4 anos e sempre publiquei vídeo. Mas eu não sou tão constante quanto você imagina, por mais que eu vou te passar algumas dicas nesse vídeo, eu falho miseravelmente em algumas outras coisas. A primeira delas tá aqui, a dieta. Cara, isso aqui era um plano de dieta que eu tava seguindo e eu comecei super bem na dieta, segui a primeira semana super bem, tive algumas falhas, vez ou outra, mas cara, se você ver aqui, descaralhou por completo, tá tudo vermelho. O verde são dias que eu fiz dieta, treino e suplementação e depois tudo ficou vermelho. Isso porque eu poderia aqui vir dar algumas desculpas, que eu fiquei gripado, que eu não estava muito bem de saúde e que eu acabei saindo da dieta para poder lidar com a gripe de uma melhor maneira, mas enfim, não foi constante. E por que eu fiquei me perguntando, por que uma pessoa que é tão constante em fazer alguma coisa por YouTube, como gravar vídeos, não consegue ser constante em outras áreas da vida, como a dieta? Qual que é o fator primordial de manter uma constância em alguma coisa? Será que existe algum segredo? Será que existe alguma coisa que eu possa aprender com o YouTube, com o que eu faço no YouTube, para eu começar a seguir uma dieta? Aí eu pensei em algumas coisas. Mas eu não sei se você cria conteúdo, faz alguma outra coisa que você é constante. E eu fiquei pensando que, cara, eu sou muito constante no YouTube por um fator simples. E aqui tá uma ótima dica se você é criador de conteúdo. Eu sou um cara que eu tenho muitos vídeos de gordura. Deixa eu mostrar um exemplo aqui pra vocês. Eu produzo por volta de 26 vídeos por semana no YouTube. Sim, é muita coisa. E aí eu queria falar pra vocês o porquê eu consigo fazer isso. Eu trabalho só com criação de vídeo, então fica mais fácil pra mim, porque a única coisa que eu tenho que fazer durante o meu dia é gravar vídeo, que é a minha maior responsabilidade, tem algumas outras coisas. Mas se você entrar nas minhas redes sociais, eu tô abrindo aqui uma delas, a minha de boxe, que é uma das mais bem sucedidas, eu tenho aqui diversos vídeos no rascunho, vídeos que já estão prontos, que eu posso postar a qualquer momento. Então eu não vou depender da minha inspiração e da minha motivação para fazer aquilo. Eu tenho vários vídeos de gordura. Então no meu canal de vlogs, que é esse canal que você está vendo aqui, eu tenho diversos vídeos já programados para não ter que gravar vídeo todo dia, porque senão seria uma dor para mim. Tem dias que eu não quero gravar vídeo, isso é muito comum. No meu canal de Reacts, é um canal de mais de 100 mil inscritos, onde eu publiquei mais de 1000 vídeos, lá também eu tenho uma semana inteira de conteúdo já meio que programado. E eu fiquei imaginando assim, cara, o que será que eu posso fazer que é equivalente para dieta? E é difícil isso, porque a dieta é dia a dia. Todo dia você tem que estar motivado e disciplinado para fazer aquela única atividade. E eu fiquei pensando, caramba, é por isso que é osso. Então significa que vai estar um pouco inclinada. Deixa eu abaixar ela um pouquinho aqui. E aí, cara, eu fiquei pensando, não tem como a gente manter uma gordura na dieta. É claro, tenho a meta calórica que eu tenho que fazer naquela semana, eu posso deixar alguns dias mais restritos, outros menos restritos, mas ainda assim, para manter numa quantidade de tempo de mais de 6 meses, para mim é muito difícil. Para manter um mês de dieta é muito difícil para mim. E qualquer fator externo que saia um pouquinho do meu caminho, eu logo desisto. E aí eu fiquei pensando na palavra que mais me define e talvez seria o segredo de tudo isso. Eu talvez não seja obcecado o suficiente por ter um corpo bonito, ou ter uma estética do meu corpo, ou chegar a um corpo ideal que seria para mim. Mas, por outro lado, eu sou completamente obcecado em gravar vídeos. Eu adoro fazer isso. Eu não conseguiria passar uma semana sem gravar vídeos. Para mim, não seria férias. Seria uma coisa que eu precisaria falar. É uma necessidade. É uma obsessão. Eu sou teimoso. As pessoas podem falar para mim, pô, Johnny, você deveria produzir menos para sair com mais qualidade. Eu não consigo. Eu sou obcecado em ligar a câmera na minha frente e fazer um vídeo pro YouTube. Então, eu falei, realmente, cara, a gente não é obcecado por algumas coisas, mais para umas coisas, mais para outras, e tudo se resume à prioridade. Nunca na minha vida a questão da dieta foi uma prioridade. Muitas vezes eu já treinei como prioridade quando eu fiz a minha primeira luta de boxe, mas eu nunca foquei em realmente comer bem, em me alimentar bem. E tá tudo bem, cara. Eu acho que tem gente que leva isso como a principal regra da vida. Eu honestamente, eu tenho uma opinião meio particular minha, que ela pode soar um pouco controversa. Mas eu acho que é difícil uma pessoa ter sucesso nos negócios ao mesmo tempo que ela tem um corpo esteticamente muito bonito. Eu acho que, cara, pra mim, eu fico muito ansioso com meus negócios, eu tenho muita coisa pra fazer durante o dia. E todas as vezes que eu dou uma atenção mais pros meus negócios, eu não consigo comer tão bem. Eu vou em restaurantes, eu vou fazer networking com pessoas, vou almoçar em algum lugar, acabo comendo alguma merda, tomando um café, comendo um doce. Eu fico ansioso, eu desconto na comida.
eu acho muito difícil o fato de eu conseguir lidar com a dieta e lidar com o trabalho ao mesmo tempo. Então esse é o jeito que eu achei, é minhas prioridades. Eu sou muito constante no que eu priorizo e o que é importante para mim, que no caso são fazer vídeos para a internet, que é o meu trabalho. Então eu consigo ser constante porque isso é a prioridade, é simples assim. Não depende da minha motivação, sei o que eu tenho que fazer, essa coisa tem que ser feita. E aí eu tenho um mecanismo que eu desenvolvi, que são esses vídeos de gordura, que me fazem, mesmo nos dias que eu não estou focado em ser constante, eu tenho coisa para publicar. Então, a realidade de tudo isso não é que eu sou constante, mas eu sou mais disciplinado. Eu não sei se disciplinado é a palavra. Eu tenho um trabalho a ser feito. Esse trabalho tem que sair todo dia. Vamos supor que eu botei a meta de gravar vídeos todo dia. Eu tenho que fazer um jeito, automatizar um jeito de deixar mais fácil para mim. Eu tento buscar o jeito mais simples possível de eu conseguir soltar um vídeo todo dia. Como que isso vai acontecer? É todo dia ligar, gravar um pouquinho a câmera? Tem gente que isso funciona, a mesma coisa da dieta. Tem gente que consegue manter uma dieta bem equilibrada, comer uma barrinha de chocolate por dia, algo bem pequenininho, e conseguir se manter dentro de uma escala calórica ali adequada. Tem gente que para gravação de vídeo, se ele dedicar 10 minutos por dia em fazer um vídeo por dia, vai funcionar para a pessoa. Mas para mim não é, eu sou uma pessoa muito intensa. Em um único dia, como hoje, eu consigo gravar 3, 4 vídeos, só que amanhã eu acordo completamente sem inspiração nenhuma. Onde eu só quero ficar deitado na câmera, ou lendo um livro, ou assistindo um filme, e eu não tenho motivação para trabalhar. E eu encontrei esse jeito de intensidade, o meu modelo de trabalho, que é o modelo mais intenso. Eu produzo 3, 4 vídeos por dia e eu ganho uma folga desses dias para poder descansar. Depois nessa folga, eu adquiro mais conhecimento, adquiro mais inspiração e solto outras coisas melhores. Não tem regra, não tem uma regra universal de como viver a vida, de como ser constante. Não existe isso. Se você está buscando por isso uma resposta para tudo, você nunca vai achar. Você tem que achar o que melhor funciona para você, a dose mínima efetiva que funciona para você. Eu quero que você entenda isso aqui agora. Eu não gravo vídeo todos os dias, mas eu posto vídeos todos os dias. São coisas completamente diferentes. E aqui está a constância. O que importa para mim é o resultado final. O como eu estou atingindo esse resultado final não é a constância. Eu não sou constante, eu não sou essa pessoa tão constante quanto vocês imaginam de gravar um vídeo por dia. Eu tenho muita coisa aqui já pré-programada. Se você conseguir automatizar isso para o seu trabalho, para a sua dieta, para qualquer coisa da sua vida, vai ficar muito mais fácil. Só que tem um ponto que é muito importante de toda essa história. Como vocês viram, eu sou uma pessoa muito intensa de resultados, começo muita coisa, às vezes não termino, e é natural você começar coisas e não terminar. E eu tenho uma boa analogia aqui que vai refletir esses momentos de você começar uma coisa e não terminar. E eu acho que essa ideia de começar coisas e não terminar é uma ideia muito boa e pode te beneficiar muito. Eu quero te contar uma história para te ilustrar isso. E essa história começa quando eu era criança, que eu tinha fama de desistir de tudo que eu começava. Não eram minhas palavras, mas sim da minha mãe. Ela me matriculava em muitas coisas, ela queria que eu fosse uma pessoa ativa e tivesse uma agenda lotada fora do período da escola. Ela tinha que trabalhar e não podia cuidar de mim, então ela falava assim, cara, eu vou te matricular no que pudesse ali. E eu ficava, depois de escola, fazendo inglês, já fiz Kung Fu, eu já fiz Jiu-Jitsu, Muay Thai. Cara, o que mais que eu fiz? Eu tava pensando nisso. Eu fazia futebol, bateria, guitarra, diversas loucuras que eu podia me matricular. Só que meu tempo médio em cada uma dessas aulinhas que eu fazia era de uns 6 meses, porque rapidamente eu desistia. E eu fiquei, cara, cogitando, eu sempre cresci com essa ideia de que eu desistia rápido das coisas, em que eu começava as coisas e nunca concluía, e não tinha constância em manter. E eu acho que assim, isso é uma coisa que me dá uma certa dor no dia a dia, porque eu queria ter começado uma coisa bem jovem e hoje ser extremamente bom nessa uma coisa. Eu comecei a tocar bateria com 12 anos de idade e hoje eu tenho 25. Teoricamente eu deveria ser um bom baterista, mas eu não sou um baterista bem do medíocre. Bateria foi um dos poucos hobbies que eu falei pra vocês aqui que eu continuei seguindo com um certo nível de constância por um tempo, sendo bem verdade que nesse último ano eu não toquei nada de bateria. Mas é um hobby que teoricamente eu deveria ser bom, mas não sou porque eu não pratiquei com muita constância ao longo do tempo. Só que ter feito diversas coisas me fez entender o que eu realmente gostava, então eu tive oportunidades de conhecer coisas novas, conhecer jeitos de aprender coisas novas,
como aprender coisas novas, que eu acho que é uma habilidade incrível, uma questão de adaptabilidade também, e uma questão de conhecer seus próprios interesses e saber desistir das coisas que você não quer fazer. E pra mim, a galera prega muito essa constância como, tipo, faça coisa independente se você gosta ou não. Mas tem coisas que a gente não gosta de fazer, porque a gente cobra uma constante, uma coisa que a gente não gosta de fazer. Por exemplo, eu falo aqui com muita tranquilidade, tá? Leitura. É um hobby que muita gente desenvolveu agora com um certo nível de obrigação. Todo mundo precisa ler, porque ler é importante pra você. E você precisa ser constante na leitura. Cara, eu acho isso um saco. Estão te cobrando de fazer uma coisa que não necessariamente é uma coisa que deveria ser divertida pra você. Eu curto ler, mas eu tenho meus momentos. Tem dias que eu leio o mês inteiro muito, 2 horas por dia. Outros meses eu não leio absolutamente nada. E tá tudo bem, é o jeito que eu desenvolvi ali, meu jeito de leitura. Mas o que eu queria trazer aqui dessa história é que é muito mais interessante a gente viver uma vida plural. É claro que tem certos aspectos do seu trabalho, relacionamentos, que é necessário um certo nível de constância para você poder viver bem, porque a constância ela vai te ajudar a dar ordem, conferir ordem ao caos que é o mundo, e você vai conseguir ter uma vida plural, de testar coisas novas, de desistir, começar coisas novas, e vai ser incrível essa jornada para pessoas como você. Então não se cobre tanto, porque qualquer pessoa da internet, e aí eu falo bem transparente aqui, ninguém na internet é tão bom quanto você realmente parece ser. Alguns, como eu, demonstram mais vulnerabilidade dos momentos ruins que a gente passa, outros decidem ir para uma abordagem completamente diferente, mostrando apenas os seus pontos fortes e como eles são incríveis. Mas um segredinho, eu que já conheci quase todo mundo desses bastidores, ninguém é tão forte, ninguém é tão incrível quanto você imagina ser. A gente constrói uma imagem de uma pessoa na internet imbatível, uma pessoa extremamente constante, que é completamente obcecada por um ponto. Mas todos nós somos pessoas comuns, que tem dias que a gente não quer trabalhar, tem dias que a gente não faz nada, só que alguns de nós desenvolveram métodos um pouco mais eficientes para lidar com essas coisas. Talvez não se cobrando tanto, ou talvez buscando um jeito mais efetivo de fazer o que tem que ser feito. E para isso, minha única mensagem é, eu não sou tão constante quanto você imagina, mas é uma dica aqui para você ser mais constante, é um fato que é maravilhoso. Por que eu digo isso para vocês? Depois de 4 anos publicando mais de 1000 vídeos aqui na internet, o fator tempo, ele é o mais fundamental. Estar constantemente publicando vídeo está abrindo cada vez mais portas. E o efeito composto do tempo sobre aquela habilidade que você está fazendo, independente se você está gravando toda semana ou se você grava uma vez por mês e posta ao longo de todas as semanas, o poder que isso compila ao longo de um período de tempo grande, quanto 4 anos, é gigantesco. Você começa a ganhar mais repertório, você começa a se melhorar naquilo que você faz. E eu tô muito grato porque eu tô chegando num nível de habilidade, depois de 4, 5 anos postando conteúdo pra internet, que o reconhecimento que eu esperava no passado tá começando a chegar. As coisas demoram um tempo para ser lapidadas. E é difícil a gente ter paciência para aceitar essas condições, mas aos poucos eu tô aceitando e sendo cada vez mais paciente, e tá sendo um processo incrível, porque as coisas que nos trazem mais valor, que a gente se sente mais satisfeito, elas vêm com essa lapidação do tempo. Coisas e recompensas rápidas não têm o mesmo gosto, isso eu posso te prometer. Então você tem que ser constante no resultado, talvez não no processo. Espero que tenha gostado, um forte abraço, um beijo, tchau!